Olá a todos, começamos o programa Ponto de Vista. Eu tenho o prazer hoje de receber aqui o enólogo Patrick Denofil. Muito obrigado, Patrick, por ter aceitado o nosso convite. Prazer é meu. Apresentei aqui você como enólogo, mas quem é o enólogo? O enólogo é o responsável para a produção do vinho. Certo. Essa base é importante para depois, é o primeiro da cadeia, né? Ele que vai produzir o vinho para depois ser repassado para o varejo e depois para os restaurantes e depois a mesa do consumidor, né? Mas eu não estou hoje produzindo, né? Eu estou hoje realmente passei como profissional da área de vendas também, né? Você é nascido em Nice, na França. Sim. Como surgiu essa paixão pelo vinho? Olha, eu acho que desde pequeno, né? É uma tradição francesa de deixar as crianças experimentar vinho bem jovem. E meu avô botava vinho misturado com frutas e açúcar, eu tinha uns 7 anos de idade. Aí mais tarde, com a adolescência, uma taça de vinho sempre foi servida sem nenhum preconceito mesmo, né? E quando isso passou a ser uma vida de profissional? Profissionalizando, ou seja, quando eu sou formado em hotelaria também, então eu trabalhei em área de alimentos e bebidas, no primórdio dos anos 80, onde que aqui no Brasil era um pouquinho mais difícil de ter profissionais. Sim. E aí eu me dediquei à formação profissional, me dediquei bastante a fazer equipes de serviço de vinho, porque estava realmente precário também na época. E isso ficou. E hoje eu tenho uma escola de vinho e eu estou bem contente de divulgar essa matéria. Conta pra gente, a escola aqui em Maceió. É, isso mesmo. Qual o nome da escola? École du Vin, em francês, né? Fica na Dr. Odilon Vasconcelos, 517, né? Por dentro do restaurante Patrick's Wine Bar. E lá nós recebemos uma vez por semana turmas variadas. E nós temos 10 módulos, onde você vai aprender desde a iniciação à degustação, certo, passando pela história do vinho, a filosofia do vinho, a enologia em si, que é a compreensão de como é feito o vinho, e outros itens que são importantes, como conservar o vinho, a harmonização dos pratos com o vinho, e também a aula prática, né? A gente faz eventos com jantar e vinho harmonizados. Para saber consumir o vinho, qualquer um pode, tem aprendizado, precisa nascer com um paladar para o vinho, como é isso? Olha, todo mundo tem os 5 sentidos, né? Sim. Os gostos são em toda a natureza. Então, o vinho existe desde 7 a 8 mil anos, né? Uhum. E sempre acompanhou o ser humano em todas as suas epopeias, que seja época de guerra, época de paz. Napoleão dizia que na época de vitória era bom festejar com vinho, mas na época da derrota era bom tomar um vinho para justamente ficar menos triste. Então o vinho acompanha as pessoas há muito tempo. Aqui em Alagoas, que está realmente desenvolvendo cada vez mais, porque não é tanto na cultura do alagoano de consumir vinho, mas as aberturas das fronteiras, as pessoas viajando cada vez mais para o exterior, é primordial para que hoje se vê quase uma loja de vinho nascer por mês aqui em Maceió. Então, isso é muito bom. Isso nós percebemos que o alagoano adotou o vinho também, além das outras bebidas. Claro que não vai competir com cerveja ou mesmo a cachaça. Ainda. Mas, olha, o produto é bom. Se puder baixar de preço... Então, tem a questão da importação também, né? O vinho, ele realmente foi escolhido como produto de luxo, que não é, porque na França é considerado como alimento. A alíquota de imposto do vinho na França é o mesmo que um pacote de macarrão. E aqui não, é o mesmo que um produto, um perfume importado. Então, efetivamente, as pessoas ficam inibidas em comprar vinho pelo alto custo, infelizmente. Agora,
os produtores fizeram esforço, conseguiram diminuir alguns itens. É claro que quantidade e qualidade são muito importantes no vinho, ou seja, você vai produzir vinhos baratos, então para render precisa fazer altas produções. Mas o vinho de qualidade nunca terá grande produção. A gente fala aqui, por exemplo, a falta de uma tradição, talvez, pelo menos se a gente comparar com a França, a falta de tradição de Alagoas, numa região nordeste, fez com que alguns vinhos mais baratos, até por causa de preço, se destacassem aqui, e vinhos, digamos, estou confessando pecados aqui, né? Vinhos adocicados. Sim, sim. Né? O que faz com que as pessoas que entram no vinho, estou falando isso, mas tenho certeza que você sabe disso, de có e salteado, estranhem o vinho seco. Não acontece isso? Olha, é positivo. Eu tinha um professor que dizia que num deserto que seja um vinho doce, um vinho seco, é vinho de qualquer jeito, né? O importante é passar, porque naturalmente o gosto vai evoluindo. Certo. É normal, a pessoa vai começar a gostar e reconhece o açúcar como algo que conhece. Tudo bem se no dia seguinte tiver uma grande dor de cabeça, mas vamos dizer, vai aceitar desse. Mas por que essa dor de cabeça mais com esse tipo de vinho? Porque essa mistura de etanol, que é o álcool do vinho, mais o açúcar, fora também alguns produtos químicos como o dióxido de enxofre em excesso, provoca sim uma dor de cabeça. E mais você bebe, e mais se desidrata. E o corpo produz a necessidade de encontrar água. E o cérebro é um dos lugares que tem mais água. Uhum. Então, quando você está desidratado, aí você diminui também a sua quantidade de água no cérebro. E a dor de cabeça, ela acontece. Um vinho seco força, entre aspas, você a beber menos? Não necessariamente. O próprio vinho, quando você toma em algum excesso, ele deixa um estado de torpor, né? Eu não sei se é a palavra certa, um adormecido. Diferente de outros tipos de bebida, onde que você fica animado. O vinho em excesso, ele deixa você, vamos dizer, sonolento. Certo. Então, não tem menos risco de tomar muito vinho, porque o corpo por si próprio, ele corte o consumo, né? Você é um produtor, um conhecedor, um estudioso nessa área. Alagoas, com sua terra, o quanto a terra de um local importa para essa qualidade do vinho, para o sabor do vinho? Olha, Alagoas cresceu muito. Bom, eu conheci Alagoas no primórdio dos anos 80. Né? Até hoje já se passou 38, 39 anos. A qualidade de produto que você encontra aqui é muito variada. E você tem, sim, do mais simples ao mais sofisticado. E eu não tenho os números que poderia dar a Secretaria da Fazenda sobre o volume que está entrando no Estado, mas eu acho que ele não para de crescer. Então eu observo também nos nossos clientes no restaurante que há uma procura, sim, pela qualidade. Agora, é de grande importância saber e se informar para poder ir mais rápido. É por isso que nós criamos essa escola. Você acha que a Alagoas seria capaz de produzir bem? A produção, ela depende do clima e do solo. Certo. A parreira é uma planta muito vivaz, é uma planta que cresce como erva daninha, vamos dizer. Então, você pode ter parreira em qualquer lugar e ela vai produzir as uvas. Então, se você tem um solo muito rico, vamos dizer, em argila ou em terra muito rica, talvez a própria uva ela seja boa para o consumo da fruta, mas não para a produção de vinho. Mas acredito que se você conseguir plantar no sertão da Bahia e de Pernambuco, por que não tentar aqui? Ou seja,
O vinho é uma receita, precisa de uva, você precisa... Mas o vinho ele é diferente, o da França é diferente da Itália, da Austrália, ele é diferente. Claro, cada um tem seu solo. Tem seu solo, tem sua característica. Também tem de uma grande importância, o fator humano, porque é familiar, ou seja, de como essa família começou a produzir vinho, com alguns segredos deles, né, de temperatura, de vinificação, de fermentação. Então, tudo isso faz a diferença de um vinho de uma região para outra. Você tem uma região na Borgonha, que você tem espaço de 10 mil metros quadrados, você tem 5 produtores. Desses 5 produtores, cada vinho terá uma característica diferente, que nós chamamos assim de clima. Ou seja, quem tiver mais em cima terá mais sol, quem tiver mais embaixo terá mais umidade. E assim, isso influencia muito na qualidade de produção. Aqui em Alagoas a gente tem uma característica que o nosso sertão é banhado pelo Rio São Francisco. Sim. Né? E há muito se fala, tenho amigos que falam que merecíamos plantar uva nessa região. Aí o pessoal fala, mas tem a salinização também. É correto. Mas você tem na beirada dos rios de Rhône na França, ou do Loire também na França, você tem produção de uvas. O importante é se lembrar que é dos solos mais pobres que nascem os vinhos mais ricos. Porque o esforço da uva para produzir seu alimento e sua estrutura, ela vai desenvolver muitas mais raízes. Dessas raízes ela vai procurar justamente a se proteger, aumentando as suas defesas naturais. Essas defesas são fatores de qualidade para fazer um bom vinho. Uma curiosidade que eu não conhecia. Pois é, do solo mais pobre. Agora, tem que fazer os estudos do solo, ver a acidez, fazer o estudo de orientação. Não pode ter muita umidade, né, que é um fator de doença. Né? O vinho ele adoece muito rapidamente porque através da umidade que se divulga os fungos, né, que são perigosos. Mas por que não? Como eu falei, se produz lá nos sertões, por que não? Eu estou aqui com o Patrick de Neufville, enólogo. A gente vai para um novo bloco, não vai para o intervalo para ir para um bloco seguinte, mas eu vou deixar já uma dúvida, uma questão. Você tem preferência por vinho de alguma região? Agora é preferência. Preferência? Eu tenho, assim, eu gosto muito de vinhos da região de Bordeaux. Né? Bordeaux. Muito bem. A gente vai para um breve intervalo, a gente volta já. Como brasileiro, eu me sinto responsável pela preservação dessa riqueza natural. Fiquei sabendo sobre os corais da Amazônia por meio de uma ação de comunicação que o Greenpeace fez, falando sobre a descoberta desses corais super raros e também sobre a ameaça que eles estavam enfrentando, né? Então foi aí que eu assinei a petição e aí estou acompanhando até hoje o desenrolar dessas ações, né? O que me motiva a fazer parte do Greenpeace, em primeiro lugar, a questão da proteção ambiental, em segundo, porque eu confio muito no Greenpeace, acredito muito no impacto do trabalho da organização. Uma imagem que vem bem forte na minha cabeça foi aquela ação no Cristo Redentor e também da ação contra a caça de baleias. Eu sou contra a ação das petrolíferas por conta do grande risco de um desastre ambiental, causando a morte dos corais e também um impacto em toda a população que sobrevive por meio da pesca ou do turismo naquela região. Eu e mais 1.700.000 pessoas já assinamos a petição, mas precisamos que mais pessoas se envolvam com essa campanha, para que essa ameaça deixe de existir completamente. Eu sou Victor Teramoto, doador, e também defendo os corais da Amazônia. Venha com a gente, somos Greenpeace. Se você gosta de ação,
e completa 18 anos, vai se surpreender com as Forças Armadas. Procure a junta de serviço militar mais próxima e aliste-se. Você só precisa da certidão de nascimento, comprovante de residência e 2 fotos 3x4. Ministério da Defesa, Governo Federal. Ter uma carreira na Espanha, para um garoto pobre como eu, só seria possível se fosse jogador de futebol. Eu nasci numa comunidade pobre, no subúrbio de Olinda. No começo, eu tinha vergonha de falar que meu pai vendia pipoca. Hoje, eu tenho orgulho disso. Ele se esforçou o máximo para a gente estudar na escola por muito tempo. O que eu tenho hoje na Espanha foi porque eu entrei na escola de tempo integral. Foi lá que eu descobri que eu poderia realizar meus sonhos, que eu poderia fazer uma faculdade. Hoje eu tô lá na Espanha, né? Acabei a faculdade, sou engenheiro atualmente, foi tipo... consegui chegar. E hoje estou aqui de volta, depois de 10 anos, mais ou menos, e fazer uma surpresa para meus pais. Surpresa, né? Matar a saudade, agradecer tudo que eles fizeram por mim. O Ministério da Educação criou 500 mil novas vagas para as escolas em tempo integral de ensino médio em todo o país. Mais oportunidades para mais brasileiros. E a escola de tempo integral mudou minha vida, mudou muito minha vida. Ministério da Educação, Governo Federal, Ordem e Progresso. Voltamos com o programa Ponto de Vista e o tema de hoje é vinho. Estou aqui com o Patrick de Neuville, enólogo. E, Patrick, qual a história do vinho? Uma história que é tão antiga quanto o próprio ser humano. O ser humano moderno, entre aspas. Quando ele começou a escrever, é que as primeiras comunicações por escrito, gravados ou pintados, já falava de vinho, né? Então, o vinho acompanha o ser humano desde essa época. É instrumento de religiosidade, né? Instrumento, uma arma para os militares, né? E também na medicina, né? Porque a gente sabe que a qualidade do vinho não é só de dar prazer, ele é também um remédio. E os anciãos, na época até romanos, gregos, egípcios, usavam como remédio, porque é uma bebida que antiestética, ela permite de curar feridas, especialmente durante as guerras. Então, e é uma bebida sagrada. Desde a época, Dionísios, Bacos foram prestigiados com festas. E chega até hoje, né? E até o carnaval tem suas raízes nas bacanais, né? E as atividades religiosas até hoje preservam, né, o catolicismo, principalmente. O cristianismo, né? O cristianismo, o catolicismo é citado mais de 500 vezes. E o vinho tem justamente uma relação de unir a natureza e o aspecto divino que deixa você embriagado, né? Então, o que faz o vinho ser um vinho? O que faz o vinho ser um vinho? É uma pergunta bem vasta, né? O vinho é uma companhia, né? Companhia das refeições, né? Que harmoniza bem os teus pratos. O vinho aproxima as pessoas, desiniba. A conquista é feita muitas vezes através de uma taça de vinho, champanhe. Champanhe é um vinho. Então, o vinho, ele participa, a meu ver, muito. E eu aconselho aos nossos telespectadores de vir cada vez mais, se interessar, não se assustar com o preço, que a gente pode orientar com vinhos de boa qualidade, que também não são... Vinhos de boa qualidade começam com que valor? Olha... Você encontra vinhos a que preço, de muito boa qualidade? De qualidade boa, sim, pode ser a R$22, você encontra... Ou seja, é um preço adequado, razoável, né? Razoável. Isso. É lógico que se vai dentro dos restaurantes, é claro que lá o serviço em si e o próprio restaurante, claro, vão tomar um vinho um pouquinho mais caro,
Né? Mas dentro dos mercados do varejo, vocês vão encontrar vinho a partir de R$22, que vem do Chile, né? Onde que os impostos são bem menos elevados que aqui, e aí chega aqui concorrenciando os vinhos nacional brasileiro. É uma pena. O vinho nacional brasileiro é bom? É bom, deu uma melhoria muito boa. E, bom, na minha carreira eu trabalhei na Vinho Salton, na época do falecido Ângelo, e eu trabalhei na promoção dos vinhos finos da Salton. Então, para citar uma marca aí que é um dos maiores produtores aqui nacional, mas que a grande queixa na época é que para importar uma tina de inox necessária para a produção, você tem acima de 50% de imposto. A mesma tina no Chile ou na Argentina é 0% de imposto. Então é desfavorável aos eu sei desincentivador. Exatamente. Nesse sentido, até para aproximar esse brasileiro do vinho, a gente já começou a falar do curso que inicia com a degustação. Qual o passo a passo desse curso, Patrick? Eu acho isso. Eu acho que a primeiro passo de um curso de vinho é conhecer seu corpo e os sentidos que permitem de julgar, né? Um juiz, ele julga através de qual instrumento? Né? Das leis. Ele vai julgar em função das leis. Ele vai interpretar as leis. Nós vamos julgar um vinho através de que lei? Né? A lei justamente das informações que o nosso sentido vão... A gente fala dos sentidos porque não é só uma questão de língua. Envolve respiração... Envolve a visão, o olfato, o paladar, o tato e a audição também. Isso, tem gente que não percebe isso, mas a perda de um deles importa, né? Sim, não se pode degustar. E ainda mais quando for o olfato. Olfato prejudicado, acabou o paladar. Porque 50% do vinho, gente, é olfativo. Ou seja, a degustação do vinho era 50% olfativo. Ou seja, você coloca dentro da taça e vai tomar... Há um ritual. Sem respirar... Aí você vai perder 50% do seu dinheiro, porque o enólogo fabricou o vinho para ter os melhores aromas possíveis. Então vamos aprender. O Brasil gosta de perfume. Por isso que há aquele ritual. Exatamente. Mas não é frescura, não. É importante dizer que é toda uma sequência que faz que a gente prepara o contato corporal com o vinho. Ou seja, o vinho é também um sedutor. Ele é bonito na taça. Né? Tanto que é uma brincadeira, não sei se essa brincadeira é verdadeira, que o tintim nasce daí, né? Você já envolve todos os sentidos, o ouvido, né? A audição precisaria de um, exatamente, de um estímulo. O tintim tem assim, raiz até mais antiga ainda, mas vamos dizer que o tintim, sim, como o barulho do vinho caindo na taça, ou sobretudo a parte sensorial auditiva, é necessário estar no ambiente apropriado. Se você toma um vinho escutando Mozart, em boa companhia, o vinho vai ter toda a sua atenção. Uma má companhia pode estragar. Agora, se você coloca um hard rock, metaleiro, você não vai prestar atenção. Então, por isso que a audição, ela permite a concentração, né? Então, a visão, ou seja, a sedução do vinho dentro da taça, você observa também seu estado de saúde. O olfato, que depois da sedução, você se aproxima, ou seja, o vinho vai passar a sua alma, que o olfato do vinho, todos esses aromas que ele desenvolve, é a alma do vinho, ou seja, o enólogo produzia tantas horas a temperatura X para produzir um tipo de aroma. Anos de estudo, né? Olha, você não para de aprender, né? Você aprende o básico e depois, na prática, você vai embora, né? Você vai compreender. Eu tive excelentes professores, e é no terreno que você aprende mesmo, né? É bebendo também que se aprende. O que é que o curso faz, além da degustação, da história do vinho, por onde avança o curso? Você avança na história do vinho e na filosofia do vinho, tá?
né, que são importantes. Na elaboração do vinho, porque você tem que aprender de que forma, afinal, daquela uva se transformou em vinho que está dentro da garrafa. Então, a gente dá todo o percurso até justamente aprender também a harmonizar as comidas Quais com as vinho. principais dicas para harmonizar? Para dar algumas aqui. A estrutura, né? Ou seja, quando Não você dá para tem... tomar vinho comendo uma feijoada, Patrick? Eu aconselharia de seguir justamente a tradição. Uma coisa mais leve. Vamos dizer, se consome batidas, Sim. caipirinhas, talvez cerveja, que eu acho assim um aumento de gás. Sim. Eu acho assim meio estranho tomar cerveja com feijoada, porque realmente estufa muito. Estufa, né? Mas, por exemplo, você que é o carioca, ele come a feijoada com laranja. Sim. Né? Gomos de laranjas, que faz O mineiro parte. também. Então, esse ponto aí que eu como enólogo e também sommelier, Sim. eu vou procurar uma bebida que teria essa função da laranja para, com um pouco de acidez, Entendi. cortar um pouco a gordura do porco, né? Entendi. Então, por que não uma taça de champanhe meio seco? Entendi. Ou seja, suave. Eu acho que eu já fiz o teste, vai combinar bem. Né? Legal. É. Mas geralmente um vinho tinto, por exemplo, o que é que se O recomenda? vinho tinto é o tanino, ou seja, é aquela sensação mais áspera que a gente tem na boca, né? Tem que dá impressão de cola que a gente tem na língua e o céu da boca. E o vinho tinto, para feijoada? Não, o bom, que se recomenda? Aí, sim, quando você tem os um tipos grão, de uva também. o grão do vinho, que é mais áspero, vai necessitar um grão de alimentação mais também da mesmo formato, que a gente já faz a harmonia em termos de peso. A harmonia olfativa, ela tem que ser complementar. Por exemplo, eu estou comendo um doce de laranja, vou consumir um vinho com aromas de laranja. Então você vai sobre... vai ser uma laranja só? Não, a gente precisa de algo para cortar, para entrar numa terceira dimensão, que é a sua própria criação no final. Então, é tudo isso que a gente ensina dentro do curso, aprender a saber desenvolver melhor seus aromas, porque todos os nossos sentidos são atrofiados. Nosso olfato nós nunca trabalhamos para descobrir aromas das coisas, os aromas que vêm para nós. Então, quando é assim, o nervo olfativo, que está aqui bem na junção dos dois olhos e em cima do nariz, ele não desenvolve. Né? Então, a gente fica aguardando os aromas. Né? Então, nós ensinamos o aluno a procurar, a respirar uma fruta, respirar uma manga, pegar até uma cebola, sabe? Desenvolver, que a gente tem sentido para desenvolver. Isso aí, sem dúvida nenhuma. O nosso antepassado, os homens da pré-história, eles tinham um sentido muito mais apurado. Ele reconhecia uma caça a mais de 5 quilômetros, porque ele dependia disso. Se não respirasse esse cheiro da caça, ele morria de fome. Então, ele desenvolveu muito. Só que à medida que o tempo passou, o alimento ficou muito mais fácil, não teve essa necessidade, e esse nosso nervo olfativo diminuiu. Então, hoje, para poder desfrutar melhor do vinho, nós temos que voltar um pouco a treinar e descobrir o que o vinho tem dentro. Quais os principais tipos de uva e se ela importa para a produção? Olha, a uva principal, porque ela é dividida é um pouco complicado. Sim. Você tem uma árvore genealógica, né? Certo. Você tem, mas a uva mais, vamos dizer, sofisticada é a Vitis vinifera. Certo. E é uma família onde vocês vão encontrar nas tintas, né? A Cabernet Sauvignon, a uva Merlot, a Cabernet Franc, a Nebbiolo, a Sangiovese. Então, tudo isso são vitis viníferas. Em branco, você tem a Chardonnay, a Sauvignon Blanc, a Riesling. Então, isso
é o top de linha das uvas. Então, e no vinho do Novo Mundo está escrito no rótulo. Então, esses são de uvas vitis viníferas. Depois você tem, na hierarquia descendo, você tem as vitis rupestres reparia, que nós chamamos de plano americanos. Então, aí você tem os famosos vinhos de garrafão que você encontra mais facilmente, esses vinhos muito populares até nos jovens, que eles misturam até com açúcar. Sim. Aí é mais barato também, porque isso veio bem antigamente da Espanha, muito esse plano, com essa uva principal que se chama Mission. Mission, hoje você tem o pisco, de Chile, Colômbia, Peru, Argentina, e tudo mudou quando começou a importar as mudas da Europa, né? Para finalizar aqui, Patrick, nós temos ainda o Orlan e o Bartô, um prazer para a gente. Um grande profissional que... Uma provocação, você falou da Espanha, o que seria a sangria? A sangria vem de sangue, né? Ou seja, a sangria você mistura, originalmente misturava todas as sobras de vinho. Sim. Que você misturava com frutas, né? Se tiver um vinho um pouco mais forte que o outro, mais forte no meio, aí você amaciava com as frutas. E tem várias receitas. Eu mesmo faço uma sangria minuta. Tem gente que faz sangria 3 dias antes para permitir essa maceração das frutas. E é uma abordagem boa para quem quer começar a tomar vinho. Para quem quiser procurar o curso, como é que faz? Então, pode ligar diretamente através do 4x9, 99991-8650, pegar as informações lá no Patrick. Repete, por gentileza. 99991-8650. Muito bem, Patrick. Muito obrigado. A gente vai para um breve intervalo. Eu que agradeço a oportunidade. A gente volta já com o programa Ponto de Vista. A democracia se faz com diálogo e se realiza com compromisso. Democracia também é feita com doação e se completa quando existe colaboração. Democracia se faz mesmo com participação de todos. Venha fazer parte dessa ação. Cadastre-se como mesário voluntário no site do TRE do seu estado. Vem pra urna, eleições 2018. Justiça Eleitoral. Precisamos defender os corais da Amazônia, um paraíso frágil que não existe em nenhum outro lugar do mundo. Precisamos defender os corais. Da ganância das petrolíferas, do derramamento de óleo, Da ameaça de uma tragédia anunciada. Diga não a esse absurdo em defendaoscorais.org E faça a diferença. Assine a petição. Somos pelos corais da Amazônia, somos Greenpeace. Nous avons demandé à des enfants de jouer à un célèbre jeu de société. Normalement, les règles sont les mêmes pour tous. Mais pas cette fois-ci. Bonjour les enfants. Bonjour. Une moitié de joueurs commence avec 1500 €, l'autre moitié avec 750 €. Mais ça se fait pas. Ça se fait pas. Un des joueurs favorisés aura 3 rues et 2 maisons dès le début de la partie. 3 rues et 2 maisons. Non, ça se fait pas. C'est injuste. Un joueur possède une carte qui lui permet de ne jamais aller en prison. Là, tu vas en prison. Pourquoi? Fais comme ça, c'est la règle. 1, 2, 3, 4. Comme tu as des béquilles, tu ne peux pas acheter de gare. Tu passes par la case départ, normalement c'est 200. Mais toi, comme tu es une fille, c'est 150. Pourquoi? Et les garçons, ils gagnent combien s'ils passent à la case départ? 200. Pourquoi? Tu fais 6 déjà. Mais il n'y a que des 1. Mais ça se fait pas. Mais t'as vu la tricherie. Mais toi, par exemple, tu vas pouvoir acheter que la première partie. Et pourquoi? Mais pourquoi? Ça m'énerve.
Mais les Noverage, je crois qu'elles sont pas très justes en fait. Je crois même qu'elles sont pas justes du tout. Voltamos com o programa Ponto de Vista. Agora aqui eu tenho o prazer de receber o Bartô Barbosa, ele que é representante da Cantu Importador, da Perini também. Muito obrigado, Bartô, por ter aceitado. Obrigado pelo convite. Como é que está o consumo de vinho pelo brasileiro, pelo alagoano? O consumo brasileiro ele é crescente ano a ano, mas ainda é muito pequeno ante o consumo per capita dos nossos vizinhos, né? Certo. O nosso consumo aqui, a última fonte que eu consegui mais atual foi de 2 litros ano nacional. Você acha que isso daí se deve ao clima? Mais cultural. É um trabalho desses, assim, essa abertura que a TV está nos dando para falar um pouco na Semana do Vinho é de suma importância para justamente mudar também o perfil do vinho que o pessoal está acostumado a tomar, em especial também o alagoano, que é vinho de mesa na sua maioria, né? 2/3 do consumo é de vinho de mesa. Por que você acha que o alagoano, você acha que tem um fator preço para o alagoano, para o pessoal da região Nordeste consumir tanto vinho de mesa e não entrar ainda mais fortemente, embora tenha crescido isso de uma certa maneira, né? O interesse por um vinho mais elaborado? Com certeza. O fator preço ele é muito determinante na categoria de vinho de entrada, né? Sim. Do vinho de mesa ele é de suma importância. Quando a gente já parte para o vinho mais elaborado, aí o preço já é importante, mas as qualidades do vinho falam mais porque a pessoa já entende bem do produto, já sabe avaliar. Então, o consumo maior de mesa no estado de Alagoas, no Nordeste, no modo geral, acho que deve-se sim a preço. Quanto hoje pesa o fator imposto para isso? O imposto. A substituição tributária no estado aqui é até um pouco impeditiva. No caso do vinho importado, ela está em torno de 42%. E no nacional do Rio Grande do Sul e Sudeste, 37%. E do Nordeste, vem do Vale do São Francisco, 32%. Seja, não há nenhum tipo de incentivo a que esse consumo melhore? Não, senhor. Então, poucas empresas no estado têm regime atacadista que gozam de um benefício para fazer a revenda do vinho. Mas se eu vender direto da importadora para um restaurante, existe uma substituição tributária alta. Bartô, posso estar enganado, mas eu tenho a impressão de que a cada dia surgem mais interessados em vinho. Sim, sim. Qual é o vinho que conquistou mais o carinho, o gosto do brasileiro, do alagoano? Acho que o vinho mais consumido o país que mais vende vinho aqui no Brasil é o chileno, por conta de um produto bom com um custo-benefício. Ele, por estar mais perto, deve ter algum, vamos falar, incentivo fiscal por conta de Mercosul, essas coisas. Então, Chile e Argentina dominam a importação brasileira. Certo. Aí depois vem seguido por Portugal e Itália. Certo. Nessa sequência. Eu diria até que Portugal já está empatando com a Argentina. Portugal tem entrado muito no vinho. A uva Cabernet Sauvignon é a uva mais consumida no mundo e também aqui. Em Alagoas, especificamente, a gente está com uma moda muito grande do consumo de vinho primitivo, italiano. O que seria esse vinho primitivo? É um vinho muito leve, uma uva de origem da Croácia, mas ela se deu muito bem na Itália. Nos Estados Unidos ela muda o nome para Zinfandel, que ela é plantada lá também. Ele é um vinho muito, apesar de ser um vinho tinto, barricado, mas ele tem uma doçura muito interessante e um tanino muito redondo. Ele não tem muito aquela sensação de secar tanto a boca. Então isso ajuda para justamente a gente migrar esse consumidor que está acostumado com o vinho mais suave para um vinho melhor. Diga uma coisa, o espumante entra na linha de vinho. Entra na linha de vinho. É um vinho. É um vinho, só que com uma segunda fermentação, que pode ser na garrafa, no caso de champanhe, sim, ou em cubas de inox, que é a tomada do gás, o método Charmat, para a segunda fermentação. Então o espumante cresce muito. Tem uma adesão maior, principalmente em festa, né? Sim, espumante sim. No caso de espumante, o nacional, acho que ele domina a venda do mercado nacional de certeza. Eu pelo menos tenho vendido muito, me surpreendi com a venda do Perini no estado por conta disso. Série de premiações, esse vinho ganhou o prêmio de quinto melhor vinho do mundo para a Associação Internacional de Jornalistas em outubro do ano passado. Então, dos 150 melhores vinhos do mundo
quase 15 vinhos foram brasileiros, espumantes. Então o espumante nacional é reconhecido como um dos melhores do mundo. Até os franceses falam que a gente não precisa comprar champanhe. A gente já tem o nosso próprio champanhe. Já tem uma tradição nisso, né? É. Quando se fala de importar, busca nesse vinho algo mais próximo em termos de ritual, de temperatura, porque pelo que meu pouco conhecimento de vinho, quase nada, você tem o vinho aqui quase que você bota para gelar, né? Não chega a ser gelar, mas bota para esfriar, enquanto em países frios, França, Itália, você ainda aproveita uma temperatura ambiente de 18, 20 graus. É isso mesmo ou estou completamente enganado? Não, você está corretíssimo. Até no rótulo dos vinhos importados, de modo geral, diz consumir a temperatura ambiente. No caso dos tintos, né? Os brancos sempre ele pede para resfriar de 8 a 12 graus. Os espumantes e os brancos. Nos tintos é que é 16, 18 graus. Só que a nossa temperatura ambiente aqui não é essa. Então a gente 30, não pode consumir nessa temperatura ambiente. E por que, então, já que a nossa temperatura é tão alta, o nosso consumo é maior de brancos e rosés? 80% da venda é de vinho tinto. Sim. No vinho branco, mesmo no Nordeste, ele vende pouco. É mais cultural também. O vinho branco é mais refrescante, inclusive, para o nosso clima. Se analisarmos hoje a bebida mais consumida no Brasil é a cerveja. Sim. Acho que não. E ela é gelada. Estupidamente gelada. Estupidamente gelada. O vinho não é estupidamente gelado, né? Nem os brancos. Nem os brancos podem ser estupidamente gelados. Exato. 18, por isso uma adega. A orientação de além de colocar em temperatura ambiente, é colocar na geladeira ou numa adega, quem não tem a adega, botar na geladeira em uma parte mais baixa, como é isso? Qual a orientação? Exato. A orientação é você tentar chegar o mais perto do que o produtor do vinho classificou como a temperatura ideal de consumo. Por quê? Para que ele não perca a característica e você não venha a não poder aproveitar o máximo do potencial daquele produto. Exemplo, se a gente gelar muito o vinho, na ponta da língua que a gente sente a doçura. Então, se eu adormecer a ponta da língua, eu vou sentir mais amargor e mais acidez. Então, se eu estou pensando que o vinho seco, eu vou gelar porque ele é muito seco. Vou gelar mais para tomar, como se fazem normalmente com os vinhos de mesa que tomam estupidamente gelado, né? As de uva moscatel. Então, você vai simplesmente sentir mais secura e mais acidez. Vai achar pior ainda o produto. O desconhecimento faz com que a gente tome algumas atitudes erradas e termine ficando com medo de tomar o vinho seco porque tomou ele gelado e achou ele muito ruim. Entendo. Então, por isso que é importante alguns treinamentos, alguns cursos, e o pessoal tem demonstrado muito interesse, o alagoano, nisso. Tem algumas escolas aqui, assim, pequenas, alguns profissionais dando cursos de vinho. Isso tem ajudado a reverter isso. Moscatel é uma uva mais doce? É uma uva de mesa. Uva americana, uva de mesa. A gente consegue, inclusive, comprar uva moscatel e Isabel em supermercado. Sim. Ela tem uma graduação de doçura muito maior, um Brix, como é a palavra correta, de doçura muito alto. Então, e o que isso provoca num vinho? Os vinhos, logicamente, vão ficar doce. Doce, né? Normalmente, vinho de mesa é produzido com uva Isabel e moscatel. Os espumantes de moscatéis, de modo geral, são espumantes doces também, nacionais. Mas são bons? São bons. São bons, mas é um vinho... O que como diferenciar quando você fala assim, para mim, bom, aí você vai dizer, bom para quê? Bom é o que o consumidor gosta de tomar, né? Não tem muito esse é bom, aquele é ruim. Se eu gosto de um espumante bruto, bom para mim é o bruto que é seco. Já a minha esposa gosta do moscatel, então bom para ela é o mais doce. Entendo. Aí é complicado. Muitos clientes falam, Bartô, me indique um vinho bom. Aí você tem que fazer uma série de perguntas para identificar qual é o perfil de consumo dele, para identificar o que é bom para ele. No caso eu vejo muito exemplo também, além da parte da Europa e da América do Sul, vinhos como o da Austrália. Sim, chega aqui? Chega. Nós importamos também da Austrália a sexta maior vinícola do mundo, a Yellowtail. A maior parte dos vinhos australianos são exportados para o mercado americano. Eles têm uma parte de tanino muito mais leve, porque o consumo do mercado americano, eles consomem mais vinho, não tem vinho de mesa, mas eles consomem um vinho que tenha menos tanino.
Então, um degrau bem acima da gente. É o país que mais consome vinho no mundo. O maior mercado de consumo é o americano. Aí chega australiano, chega africano, chega vinho de Israel, tem vinho de todo canto. Mas o consumo maior é aquele que eu lhe falei. Chile, Argentina e Portugal. Bartol, para quem quiser conhecer os produtos, os vinhos, como é que localiza você, Cantu Importadora? Como é que faz? Pronto. A Cantu Importadora tem o site www.cantuimportadora.com.br. Também a Casa Perini é www.casaperini.com.br. E local, como é que faz? Local, pode me contactar no meu celular. Pode dizer. 82-98888-0123. Muito bem. Bartol, muito obrigado. Muito obrigado pela oportunidade. A gente vai para um breve intervalo, volta já com o programa Ponto de Vista. O que é urgente para você? Para muitas famílias, a prioridade é não morrer de frio. Eu agradeço todo mundo que está doando os cobertores por causa do frio, né? Para esquentar meus filhos, principalmente, né? A gente é pobre e nem sempre a gente tem dinheiro para comprar, né? Preciso da LBV. Aqueceu o meu coração. Quando a LBV chamar, diga sim. Se tem algo que precisamos ficar de olho, é na segurança das nossas crianças e adolescentes. Violência sexual, uso de álcool e drogas, trabalho infantil, situação de rua e desaparecimento de crianças são exemplos do que precisamos prevenir e denunciar. Disque 100 e denuncie qualquer violação dos direitos das crianças e adolescentes. Baixe também o aplicativo Proteja Brasil no seu celular. Respeitar, proteger, garantir. Todos juntos pelos direitos das crianças e adolescentes. Quando aquele seu amigo namorador teve a primeira filha, você falou que ele passou de consumidor a fornecedor? Já aproveitou o ônibus lotado para se aproveitar da passageira? Já falou, prendam suas cabras que meu bode tá solto? Pode parar. Isso incentiva o machismo e a violência sexual. A gente só muda a cultura do estupro mudando o nosso modo de ver o mundo. Machismo. Já passou da hora. Voltamos com o programa Ponto de Vista, estamos aqui no último bloco. Agora comigo, estamos aqui no programa falando sobre vinho. Estou aqui com Orlando Barros Azevedo, sommelier. Muito obrigado, Orlando, por ter aceitado o nosso convite. Hoje em dia, no restaurante Maria Antonieta, onde você é sommelier, o que é que o pessoal mais pede? Como você sugere isso de forma para harmonizar? Olha, geralmente as pessoas estão pedindo mais vinhos tintos. Apesar de Alagoas ser uma terra muito quente, que deveria sair mais os brancos, rosés, o consumo atual, 60%, 70% são de vinhos tintos e bem encorpados, certo? Começamos um trabalho há 9 anos atrás, onde nós começávamos a vender poucas garrafas de vinho, em média de 300 garrafas. Hoje nós estamos vendendo mais ou menos 1.500 garrafas de vinhos,
por mês, e vinhos assim excelentes, vinhos assim, tem muitos Super Toscano, Barolo, Amarone, vinhos assim encorpados, vinhos de um nível, vamos dizer assim, mais caro. E também vendemos muito mais baratos. Você acha que esse paladar do alagoano tem evoluído? E muito, melhorou e muito. Nos últimos 10 anos eu venho vendo cresceu muito os vinhos italianos aqui no estado, os vinhos portugueses. Já era vinhos portugueses já era muito admirado. Hoje os italianos assim assumiram uma forma impressionante, entendeu? E isso daí geralmente harmoniza com o quê? Como nossa casa é uma casa italiana e eu trabalho há mais de, acho que 25 anos em casas italianas, desde São Paulo, e nossa especialidade é italiana, ela harmoniza muito bem. O vinho italiano tem várias regiões e cada região ela é feita para um tipo de comida, certo? Então ele é voltado à culinária. O vinho italiano é um vinho gastronômico. Uma comida como exemplo, uma pasta com frutos do mar, harmoniza com o quê? Uma pasta com frutos do mar depende muito do molho que ele vai. Se vai um molho, por exemplo, molho vermelho, que precisa de muita acidez, eu sempre sugiro um vinho tinto leve, certo? Por causa do molho, certo? Um ripasso, por exemplo, fica muito gostoso quando você toma. Também um vinho com bastante acidez, um rosé, um espumante rosé, fica maravilhoso. Um risoto de cordeiro. Risoto cordeiro. Olha, um risoto cordeiro vai muito bem com a uva primitivo, entendeu? Primitivo de Mandúria. Eu acho assim, excelente a harmonização primitivo de Mandúria com cordeiro, certo? E ainda mais se for com risoto, que vai agregar mais um pouquinho de gordura, fica excelente. Geralmente um espumante cabe com o quê? Olha, o espumante você pode tomar na entrada, com pratos leves, com frutos do mar, com vinhos que precisam muito de acidez, com a comida que tenha muita precisando de acidez, porque na realidade o vinho ele complementa o prato. Sim. E o prato complementa o vinho. O que falta nenhum, o outro ajuda. Nós vamos dizer, por exemplo, você pega um vinho da região da Sicília, certo? Um tinto da Sicília, uma uva, por exemplo, Nero d'Avola, ela gosta muito do balsâmico. Então você pega um prato com balsâmico, ela explode em aromas dentro da sua boca, é uma sensação maravilhosa. Quando você pega um vinho, um molho vermelho, um simples espaguete, um molho pomodoro e basílico, e experimentando com um ripasso, você vai ver que ele vai casar, ele une o vinho com a comida, você experimenta, quando você coloca na boca, ele vai ficar aqui, vai ficar harmonioso, ele vai ficar muito bom na sua boca. Orlando, alguém pode começar com um vinho e ir trocando de vinho? Isso daí seria um erro? Não, realmente é isso que deveria fazer. Eles deveriam, quando entrar dentro de um restaurante, o primeiro processo seria pedir água, porque nós temos que hidratar o fígado. Toma-se água no início, pede a carta de vinho, já escolhe o prato, seria o primeiro passo, escolher o prato. Depois disso, você vai escolher o vinho tinto, e antes de você escolher o vinho tinto, você pode tomar um espumante, certo? E para comer, enquanto ajuda a abrir o vinho, 30, 40 minutos que você deixa a garrafa, dependendo da uva, ela precisa ser decantada, você deixando aquele tempo, você vai tomando um espumante maravilhoso. Isso daí, entre um e outro, água novamente? Sempre água. Água, na proporção sai de casa, tome água. Chega no restaurante, tome água. Cada taça de vinho, tome água também, porque vai ajudando a hidratar o fígado. Melhora também o paladar? Melhora. Você vai limpando as suas papilas com a sujeira da comida, então vai melhorando. Quando se chega num restaurante, existe algum erro que você não deve cometer ao pedir vinho ou ao tomar vinho? Olha, eu costumo dizer o seguinte, nós brasileiros estamos engateando ainda no mundo do vinho. Estamos começando, há pouco tempo que foi aberto toda a fronteira para que entrasse ao Brasil e vinhos estrangeiros. Então estão começando. Gafes nós sempre cometemos, tanto na área profissional como sommelier, como cliente. Certo. Estamos aprendendo na realidade. É um passo assim, muito grande, onde, por exemplo, em Alagoas falta muita iniciativa das empresas de fazer cursos, de elaborar cursos, de trazer instituições aqui para que ensine realmente o que é o vinho. E você
estuda muito e não vai aprender muito sobre o vinho. Porque, comparado aos europeus, que já nasce no vinho, você, por exemplo, você vai na Itália, quando eu fui uma época na Itália, todo o vinho que eu consumi, que eu comprei, a nota fiscal, eles me devolveram o imposto. Para você ver o nível que está lá fora. E por quê? Porque ele diz que nós estamos lá para gastar, não é justo pagar imposto. E lá o imposto, assim, o vinho, é considerado como alimento. Quando você vai para o supermercado, você compra arroz, feijão, macarrão, carne e vinho. Sim. Já faz parte dos italianos, dos europeus, tomar vinho, de manhã, de tarde e de noite. E a gente está começando agora. Demos um grande passo em mudar muito assim, as barreiras, que nós temos uma produção muito diferente do que é hoje. O Brasil hoje não deve nada assim, em termos de tecnologia, não deve nada lá fora. Temos assim lugares como em Petrolina, eu fui visitar uma vinícola, a Rio Sol, por exemplo, e aprendi muito mais na Rio Sol em 3 dias do que aprender numa sala de aula. Porque lá você consegue, a único lugar do mundo, a fazer o quê? A você ter todo o processo de uma uva, você vê em 2 dias. Enquanto você deveria passar 1 ano dentro de uma vinícola, você leva 2 dias e você aprende tudo lá dentro. Então, só no Brasil que existe isso, consegue fazer isso. Os vinhos brasileiros estão se aprimorando? Estão muito, assim, você vê a evolução da Casa Valduga, da Perini, que está ganhando prêmios fora do Brasil, da Rio Sol ganhando vários prêmios também, então são vinícolas brasileiras. Em matéria de espumante, nós não temos assim que comprar, por que comprar champanhe francesa? Não temos. Por quê? Porque nossos espumantes são maravilhosos. Dá uma dica aí de uns 3 espumantes que você recomendaria para o nosso telespectador. Olha, eu recomendaria espumante da Rio Sol, certo. O rosé da Rio Sol. Eu amo o vinho rosé. Então, o rosé da Rio Sol, da Casa Perini, é maravilhoso, certo? Você pega também os espumantes da Casa Valduga, muito bom. Outra vinícola que cresce muito nos espumantes é a Dalpisol, que é pouco conhecida aqui no estado de Alagoas, mas produz excelentes espumantes. Ou seja, nós também estamos bem servidos, basta experimentar. Certo. E na matéria também de vinho tinto, estamos evoluindo e muito. Nós temos a região da Campanha, que é divisa do Uruguai, que está se fazendo maravilhosos vinhos lá dentro e cujo paralelo é muito bom para o vinho, entendeu? Também. E no branco? Olha, o branco, como eu lhe falei, o branco que eu nunca esqueci foi um que eu tomei na Rio Sol. Fresco, muito jovem. Eles fazem o vinho todo mês, então eu tomei aquele branco e me impressionou muito. É um branco com 2 uvas, não me lembro qual foi as 2 uvas, mas acho que é o único branco que ele tem lá. Você está quebrando um pouco da mística de dizer que o vinho, quanto mais velho, melhor. No caso, não. Já tá... Veja bem, no caso dos vinhos brancos e espumante, quanto mais fresco, melhor. Certo. Se fosse um champanhe e se fosse safrado, milésime, aí sim, precisar ser mais velho. Certo. Ou um vinho tinto com bastante estrutura, aí você, independente da região também, um vinho tinto com bastante estrutura, muito álcool, aí sempre bom armazenamento. E bom armazenamento. De preferência no escuro, uma temperatura entre 12 e 14 graus, 70% de umidade, ficaria perfeito o amadurecimento do vinho na adega. Muito obrigado, Orlan Barros Azevedo, sommelier. Muito obrigado pelas orientações. Ok, eu que agradeço. Agradece também a você pela audiência, espero uma próxima oportunidade. Até mais.